Muito bem. Podemos dizer que Constantino foi quem deu o pontapé no crescimento da Igreja Católica. Foi ele. Depois do Concílio de Nicéia em 325. Onde deu ordem que montassem a Bíblia. Ele deu a ordem que montassem a Bíblia. Nessa reunião tinha 318 bispos católicos. Ele chamou eles, vocês montem a Bíblia. Porque na época tinha várias denominações, várias religiões, né, denominações. Ele disse, não, vamos montar a Bíblia aqui, só vai ser essa aqui. Depois teve outras reuniões desse tipo, onde né, para montar a Bíblia, teve várias reuniões e tal. O que seria incluído, o que seria deixado de fora, esse tipo de coisa assim. A coisa complicou mesmo com o Papa Deodósio em 381. Esse que mais deu início à perseguição. A igreja católica ficou mais ou menos 1000 anos com a Bíblia. Só eles tinham. Eles que confeccionaram ela e com o tempo ia passando, eles iam colocando coisa, tirando coisa, acrescentando coisa, e assim foi indo. Só eles podiam ter a Bíblia. Ninguém mais podia ter, naquela época. Se eles achassem alguém com algum livro falando alguma coisa referente, ou um pergaminho, eles tomavam e queimavam em praça pública. Queimaram muita coisa da história. No tempo do Filho do Eterno, muita coisa foi queimada. A que valia para eles era que eles estavam montando ali. Isso que valia. E era só essa que podia ter. O resto tinha que queimar tudo. Por isso que foi encontrado vários pergaminhos em cavernas, no Mar Morto, lá no Egito, em alguns lugares. Foi encontrado vários pergaminhos. Muita coisa foi tirada e acrescentada dessa Bíblia que nós conhecemos hoje. Porque foi eles que montaram. Então, muita coisa não foi colocada, que nem, por exemplo, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Tomé. Já viu o Evangelho de Pedro e de Tomé? Vem na internet aí, dá uma olhadinha para tu ver. Entende? Muita coisa foi omitida e muita coisa acrescentada que eles colocaram assim para interesse. Tá entendendo? No período de trevas, entre interesses, poderes, perseguições e guerras, é que foi montada a Bíblia que temos hoje. Tiraram e colocaram livros, versículos e nomes. Então, foi tirado e acrescentado nomes, tá? Esses nomes que você conhece aí, por exemplo, Deus, veio da Grécia, Zeus, tá? Até chegar em nós, no nosso português, é Deus. Jesus também é pagão, tá? Às vezes você fica espantado, mas o nome dele não é esse, tá? O nome dele é em hebraico. A única coisa que não muda, isso a gente aprende no colégio, é nome de cidade e nome de pessoas. Por que mudaram? Interesse deles, tá? Fazer você adorar outras coisas que não é, tá? Então, o nome do Criador, em hebraico é Yahweh, porque no Salmo 148 diz que os animais, todo mundo tem que louvar, até o vento, tudo, árvores, tudo. E os animais selváticos e os animais domésticos também. E tu já viu eles falar, algum animal falar Deus? Eu nunca ouvi. Nunca ouvi. Mas Yahweh, se você entrar na internet aí, animais adorando o Criador, você vai ver que eles falam Yahweh, tá? E o nome do filho é Yahusha, o nome do pai, a palavra diz que o nome do pai tem que estar no filho. Yahusha, Shá significa Salvador, tá? Salvação, Salvador. Então Yahusha é o nome dele. E diz que a palavra diz que o nome que foi dado ao filho está acima de todos os nomes. Qual que é o nome que está acima de todos os nomes? O nome do Criador, Yahweh. Então é Yahusha. Criador, Salvador. Tá entendendo? O nome Jesus, a letra J só foi inventada no ano de 1500 para frente, não existia as letras J.
tá? Era Iesus, o nome Iesus. Se você procurar a tradução do nome Iesus, você vai ver que isto é um porco. Tá entendendo? Então, os romanos, eles comiam pouco, a carne que eles mais comiam era a carne de porco. Até tem a passagem do Gadareno lá, que os porcos foram tudo pro mar lá, eles estavam criando para vender para os romanos. Os romanos comiam porco. Então, esse era o lucro deles lá, cidade. Então, no final do ano, o que eles fizeram? Roma. Né? A maioria da gente, a gente vê, come carne de porco, que é uma tradição romana. Você vê um porco assado inteiro com a maçã na boca, né? Tá? E ainda eles mandam adorar um porco. Tá entendendo? Então o nome do Criador é Yau, o nome do seu filho Yausha. A cidade de Jerusalém também não é esse nome, não existia a letra J, nem no hebraico não tem a letra J, até hoje não tem a letra J. O nome da cidade é Yaushalam, tá? Yaushalam, porque é o nome do pai, do filho e a cidade, ó, Yaushalam. No livro de Daniel 9, 18 e 19, você pode ver o livro de Daniel 18 e 19. Está escrito assim, ó, o meu povo e a minha cidade, que se chama, o teu povo e a tua cidade, que se chama pelo teu nome. O povo, em número 6, 27, o Criador deu uma ordem a Moisés. Você pode ir lá, número 6, 27. Coloca nos filhos de Israel o meu nome. Coloca sobre os filhos de Israel o meu nome. E Isaías, que você conhece, não é Isaías. O nome é Ishaial. Ó, tem o nome do Criador, Yau. Ishaial. Irmial. Tá? Foi encontrado agora um carimbo de Ezequias, não é Ezequias. É Irquial. Ezequiel. Entende? Mateus não é Mateus, é Matitial. Trocaram tudo. Os nomes dos livros também, Gênesis, Isaías, isso ali é tudo também em hebraico. O filho de Criador era hebraico, da linhagem hebraica. Eles falavam hebraico naquela época. Como é que mudaram o nome para Jesus, Deus? Entende? É só você pesquisar, você vai encontrar a verdade. Entende? Muitos estão sendo enganados hoje em dia. Tá? Por quê? Porque aprenderam desde pequeno, como eu li ali anteriormente. Aprenderam errado, vão errado, não quer buscar o conhecimento, não quer buscar a verdade. Tem a história, a arqueologia e a Bíblia. É só confirmar. História, arqueologia e Bíblia. Aí você vai ver a verdade. Essa Bíblia que temos hoje, usada nas igrejas evangélicas, foi confeccionada pela Igreja Católica e traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida na Era das Trevas, nessa Era das Trevas aí. Depois o padre Lutero também fez aquela revolução lá, que escapou da morte de ser usada, né? Acusado de herege. O Lutero foi que escapou, porque já estava no final da Inquisição. E no final o papado já não tinha mais poder de dar ordem, e sim os reis, envolvidos em seus interesses. Porque por causa do lucro. Lembra que a igreja tomava os bens das pessoas? Isso cresceu os olhos dos reis. Aí eles falaram, não, vamos tirar o papa fora, quem manda agora somos nós. Daí os reis começaram, eles mesmos, atacarem e tomar as coisas, né? Dava lucro. O olho deles cresceu. Os nomes trocados. Se você entrar no YouTube aí, colocar o meu nome que está aí embaixo, aí, ó, Irmão Márcio Renz, você vai ver algumas verdades que tem lá, alguns vídeos que eu fiz sobre a verdade lá. Tem um lá que tá o título assim, ó, tudo veio da Grécia e de Roma. Se você entrar lá, você vai ver. Porque tudo veio de lá. E as pessoas têm que buscar a verdade, têm que saber. Salmo 148 diz tudo ali, gente. Salmo 148 nos ensina, ela fala, todos têm que louvarem. Os animais louvam. Busca aí, coloca aí no YouTube aí.
animais louvando ao Criador. Você vai ver. Eles falam Iau, Iau. Você vai ver. A verdade está sendo mostrada nos últimos tempos agora. Só quem não quer que vai ficar de fora. Ah, mas as pessoas são curadas em nome de Jesus. Olha, isso é um mistério, sabe por quê? Porque o Criador ama. Tá? Ele tem compaixão e ama. Ele sabe que foram enganados, que foi escondida, foi emitida. Se você ler na Bíblia, está escrito que foi mudado tempos, foi mudado, foi tirado coisas, colocado coisas, está escrito na palavra. Que iam mudar. Entendeu? Ele já estava relatando, já estava mostrando. A única coisa que não conseguiram mudar foi o Antigo Testamento. Né? Porque os judeus tinham a Torá, tinha, né, várias... Né? Eles não puderam mudar, não puderam mexer muito lá no Velho Testamento. Porque a verdade ia ser descoberta logo em seguida. Mas no Novo Testamento os judeus não acreditam, muitos não acreditam no Filho do Criador, né? Em Yahshua. Aí onde eles puderam fazer o que quiseram no Novo Testamento. Fazer as pessoas acreditar naquilo que eles colocaram ali. Tá? Tem, claro que tem muitas coisas certas, mas tem muita coisinha ali que... Tá? Você pode ver o Evangelho de João, ele bate contra os 3 outros evangelhos, tá? O Evangelho de João foi acrescentado na Bíblia, tá? Se você perceber lá, foi acrescentado. É um fermento, tá? Que diz a palavra ali, o próprio Yahshua falou, que é um fermento que uma mulher pegou 3 medidas e colocou na massa. Quer dizer, está fermentado. Foi colocado, né? Foi tirado muita coisa, versículos mudados. Se você prestar atenção onde tem parentes, ali foi muitas coisas colocadas. No próprio pé da Bíblia ali tem uns negócios dizendo que isso foi acrescentado. Tá? Muita coisa foi acrescentada. Então a gente tem que, né, procurar a verdade. Dá uma olhadinha nos vídeos que eu tenho aí, você vai ver. Alguns relatos, tá? Que eu coloquei aí. Isso tudo tem prova, tá? Tudo tem prova. Tá? Na arqueologia, na história, tá? Não é simplesmente alguém pegar, eles pegarem lá, muitos teólogos, historiadores, é claro, os católicos vão debater contra, claro, tá? Porque eles não falam a verdade. A verdade tem que ser mostrada, tem que ser revelada, tá? Lá eu falo nos meus vídeos lá sobre o dízimo, essa heresia do dízimo, tá? Isso é uma heresia, dízimo não era dinheiro, era sementes, né? E agricultura e pecuária, tá? Não existe dízimo, tá? Então, por isso que, né, o Criador, Yahshua falou, eu não habito em templos feitos pela mão do homem, não habito nesses templos feitos pela mão do homem. Não, o reino está dentro de nós. O reino está na criação do Criador, né? Ele falou, entra na tua porta, fecha teu quarto. Ora em secreto ao Criador e Ele te abençoará em secreto. Então, meu filho, sai dela, povo meu, está escrito. Por que a Bíblia fala em Apocalipse que a Babilônia é a mãe de todas? Por quê? Porque a Bíblia saiu dela. E todos usam ela, a Bíblia, a mesma Bíblia. Entende? Acrescentaram fermento e eles ensinam o povo. Enche de fermento no povo. O povo está todo fermentado. Entendeu? Por isso que Apocalipse diz, sai dela, povo meu. Tá? É só uma dica para você. Que Yahweh te abençoe.